Diga, debaixo do sangue do Cordeiro de Deus, nós entramos com ousadia no Santo dos Santos, declaramos que está sobre nós o sangue de Jesus. Nós estamos revestidos da armadura de Deus, que nos protege contra todos os ataques do inimigo. Nesse dia nós queremos receber do Senhor a palavra de conhecimento, a revelação, e pedimos que o Senhor proteja a tua igreja. Guarde a nossa geografia, guarde nosso bairro, nossa cidade, nosso estado, nossa nação, contra os ataques do inimigo, em nome de Jesus. Diga que assim seja. Agora diga para alguém do seu lado, que Deus te abençoe, e você receba a revelação da palavra de Deus para esse dia. Amém. Pode ficar de pé. Nós vamos agora ler a palavra de Deus. Nós estamos estudando sobre os ataques do inimigo em nossa nação, em nossas famílias. Já estudamos na semana passada sobre Baal, que Baal forma a sigla de 4 príncipes malignos, que é Leviatã, Belzebu, Astorede e Asmodeu. Cada um desses 4 atua em uma área da família e também em uma área dos 4 elementos, que é a terra, o fogo, a água e ar. Amém? Então fala para o seu irmão agora, pode voltar ao seu lugar, e vamos juntos escutar. O tema é, diga, Leviatã. Fala para o seu irmão aí, Leviatã. Os ataques de Leviatã, e depois na segunda aula nós vamos dar os detalhes, como vencer e tirar das mãos desse inimigo tudo que nos roubou. Diga em dobro, amém? Então vamos lá, abra a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 1 do livro de Jó. Nós vamos estudar sobre o ataque de Leviatã na vida de Jó. Leviatã se fortalece, se levanta para destruir. Isto dá uma ideia de que ele se alimenta de coisas erradas que as pessoas fazem. Uma das características de Leviatã é o orgulho, a soberba, e ele se move no lodo. Então toda pessoa atingida por Leviatã, ele vai ser danificado, prejudicado nas áreas física, emocional, financeira e espiritual. Jó capítulo 1, diga, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Diga, homem íntegro, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. 4. Nasceram-lhe 7 filhos, 3 filhas, 10 filhos. O seu gado era 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos no Oriente. Eu digo, era o maior de todos. Observe uma característica: Leviatã gosta de atacar aquele que é o mais destacado na sua geografia. Aqui diz que ele era o maior no Oriente. Jó era o maior no Oriente, mais rico. E iam seus filhos à casa um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comer e beberem com eles. Sucedia, pois, que no decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia ofertas de holocausto por cada filho. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos, ou amaldiçoar a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Mas uma característica importante de Jó,
que ele ofertava todos os dias. Aleluia. No verso 6, aqui mostra, até onde nós lemos, do capítulo 1 até o 5, mostra a cena na terra. Fala de algo terreno. Agora, do versículo 6, muda para cima e fala do céu, o que acontece lá em cima, enquanto Jó estava aqui embaixo, vivendo sua vida. Diz assim: e num dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Está falando de um tribunal, de uma corte celestial, onde Deus está assentado como juiz, e todos os anjos se apresentam todos os dias e apresentam seus relatórios. Então diga, os anjos dão relatório para o seu líder todos os dias. Diga, Satanás também. Guarde bem isso. Então, Satanás se apresenta no meio dos anjos e Deus diz para Satanás: de onde vens? Diga, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra. Diga, rodear a terra. Então esse é o livro mais antigo que existe, já fala que a terra era redonda. Hoje estão querendo inventar aí o negócio da terra plana. Vai ser difícil. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, vamos lá, de rodear a terra e passear por ela. Eu estou já abreviando para dar entendimento, porque eu sei que vocês já estudaram sobre as cortes celestiais. Então essa palavra de rodear a terra, de passear sobre ela, está falando que Satanás está procurando pessoas na terra, com seu radar, para ver se encontra alguém que ele possa levar para o tribunal. Então você lembra daquele filme, que tem um filme aí, O Juiz, que o juiz anda num carro, não sei se alguém lembra do filme, ele anda num carro caçando bandido, e quando ele acha um bandido, ele já vê quantos crimes ele fez, já calcula e já dá a sentença. Satanás andava num carro assim, com seus binóculos, suas visão de raio-x, ele procurando pessoas sobre a terra, para levar para juízo. O que quer dizer? Para apresentar como um réu. E eu disse, olha, lá na Bíblia está escrito, que quando o povo saiu do Egito, eles foram rumo à terra prometida, e havia uma nuvem de glória sobre o povo de Israel, e todos que estavam debaixo daquela nuvem, todos que estavam debaixo daquela cobertura de nuvem de glória, o inimigo não podia atacá-los. Diga, eu estou debaixo de uma nuvem de cobertura. Mas todos aqueles que se ficavam para trás e ficavam atrasados, os velhos, as crianças, jovens, algum distraído, os amalequitas vinham por trás, lhe tiravam os seus bens, matavam os seus filhos. Então aqui está um segredo importante para nós nos proteger dos ataques de Leviatã: estar debaixo de cobertura, estar debaixo de obediência, estar debaixo da nuvem. Amém? Então Satanás estava dizendo, passeando sobre a terra e procurando pessoas para levar para o tribunal. E é esse o trabalho dele. E o Senhor disse, Satanás, então diga, o Senhor disse: observaste tu o meu servo Jó? Então Deus se delicia na prosperidade de seus filhos. Observou lá meu filho Jó? E aí Deus continua elogiando Jó e dizendo assim: porque ninguém há na terra semelhante a ele. Diga, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E então respondeu Satanás ao Senhor: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste de sebe a ele a sua casa e tudo quanto tem? E a obra das suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Então olha que Satanás, ele acusando os filhos de Deus de serem abençoados por Deus. Então diga, característica da bênção:
quando ele fala que tu tem abençoado Jó, é porque deu muitos bens para o Jó, muito gado para o Jó, muita saúde, muita alegria, muita prosperidade, muita vida espiritual. Então ele aqui faz uma acusação. Aí versículo 11, esse promotor, ele pede então a cabeça do Jó, ele pede para Deus julgar Jó. Versículo 11 diz: estende a tua mão, mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás então saiu da presença do Senhor. Coloque a mão no seu coração, diga: Senhor, nós pedimos que venha com a tua graça, teu Espírito Santo, a tua luz, trazer entendimento, para que possamos entender tua palavra, receber revelação e ter discernimento para conhecer o inimigo e vencer o inimigo. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, o banco é todo seu. Então, a história que nós estamos contando da Bíblia fala da vida de Jó, um homem que estava tudo tranquilo em sua casa, estava vivendo na paz, e quando menos espera, acontecem várias desgraças em sua vida, e ele não entendia no momento por que estava acontecendo aquilo. Então, essa é uma pergunta que é feita há milênios: por que sofre o justo? Por que acontece desgraça com gente boa? Então, esse livro então já dá um entendimento, já no primeiro capítulo. A desgraça acontece na vida de alguém, porque existe um ser chamado Satanás. Satanás, ele funciona, trabalha como promotor nas regiões celestiais. O trabalho de um promotor é investigar a vida de pessoas que possivelmente andam erradas ou fora da lei e acusá-las diante do tribunal de Deus. Então, qualquer pessoa está na reta, na mira de Satanás. Pessoas boas, pessoas ruins, pessoas qualquer, pessoas crentes, pessoas não crentes. Satanás se delicia em ver as pessoas derrotadas. E quando ele consegue levar alguém ao tribunal, aquela pessoa que se assenta no banco dos réus, ele fica totalmente imobilizado. Ele não pode agir, não pode responder por si mesmo, não pode andar, não pode ir, não pode vir. Ele fica completamente parado. Então, observe que tem pessoas que às vezes a sua vida parou, seus negócios pararam, não funciona mais nada. E você fala: eu oro, e cada vez é pior, nada muda, nada acontece. Alguém já passou por isso? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas nunca pode passar de 7 anos. Nunca, porque Deus é o reto juiz, e a cada 7 anos começa um novo ciclo de vida. Então existe um tempo para todas as coisas. Existe um tempo para ser atacado pelo inimigo, e existe um tempo para atacar o inimigo. Amém? Então nós precisamos discernir os tempos. O rei Davi tinha uma tribo chamada tribo de Issacar, que era uma tribo que estava preparada
para estudar, estudava sobre os tempos. E essa tribo que falava para o rei Davi quando que ele devia atacar, quando que ele devia retroceder, quando que ele devia ir para a guerra, quando ele deveria ter paz. Espera, Davi. Então Davi era cercado de líderes, de sacerdotes, de profetas, que lhe instruíam sobre o que fazer. Uma coisa necessária para todos os presidentes, ter alguém de Deus para dizer, isso é hora de fazer tal coisa, e não é hora de fazer isso. Amém? Então, aquelas pessoas que entendem que existe um tribunal aqui em cima de nós, e que se alguém for levado e acusado, ele vai parar, aquela pessoa vai ter temor de Deus. Eu quero lembrar que houve uma vez aqui na cidade de Faxinal Soturno, que eu fui processado e acusado de curar legalmente. E aquilo durou 3 anos e meio. Os médicos levantaram a acusação, que eu estava fazendo curandeirismo, cura ilegal, ministrando, enfim. Os consultórios médicos começaram a fechar, e se levantou aquela batalha. Porém, eu sabia que não eram os médicos, que não era o prefeito, mas antes de acontecer aquele ataque, bem na entrada da cidade de Faxinal Soturno, numa casinha pequena, ali, quando nós chegamos, primeiro Deus me deu uma visão, que vinha uma bola de fogo do céu, e a cidade subia, banhada de ouro, e Satanás, ele vive no mundo espiritual, então ele vê quando Deus vai abençoar alguém. Ele sabe quando alguém é o queridinho de Deus, para assim falar, né? Para entender. Que Jó era o preferido de Deus, ele era o queridinho, o filho predileto. E Satanás sabe disso. E eu lembro como hoje, Satanás ele me afrontou naquele lugar. E disse para mim que eu não ia entrar na cidade, que a cidade era dele. E eu disse, Deus já me entregou a cidade. E aí Satanás me faz uma pergunta: onde tu estavas quando eu contava as estrelas? Então ele é soberbo, ele quer mostrar que é mais do que a gente. Eu me senti muito pequenininho, porque eu não tinha grande conhecimento, era o meu primeiro trabalho. Então Satanás veio se opor a mim, e disse, onde tu estavas quando eu contava as estrelas? Não tenho a menor ideia, mas eu sei onde eu vou estar daqui a 10 mil anos, estarei no céu e tu vai estar no inferno. Mas a segunda pergunta que ele faz, onde está o teu galardão? Galardão é quando tu tem um nome importante para entrar nas regiões celestiais. Existem 4 níveis de tribunais nos céus. O primeiro deles, quem julga são os tzadik, os justos. A Bíblia fala no capítulo 4 e 5 de Apocalipse de vários tronos que estão lá. São 24 anciões. Falam de homens do primeiro pacto dos judeus e do segundo pacto com gentios. Há muitos tronos que são julgados coisas lá em cima. Algumas pessoas conseguem chegar até o nível 1, do primeiro escalão. Outros, nível 2, nível 3, o nível 4 é o Supremo Tribunal Federal de Deus, que não é federal, é universal, celestial, né? Céu. Passou do universo. Então Satanás veio me acusar ali, veio me afrontar. Eu não sabia, mas foi a melhor coisa que me aconteceu. Claro, desculpe, alguém vai entender mal, que a melhor coisa que me aconteceu foi me encontrar com Satanás. Não, a melhor coisa que me aconteceu é saber que eu estava incomodando Satanás, ao ponto de que ele vem me afrontar.
Porque essa afronta, ela só acontece lá em cima, nas mais altas regiões celestiais. Aleluia! Então a nossa guerra saiu da terra, subiu. Então é muito importante que você entenda onde acontece todos os destinos das pessoas da terra. Tudo acontece primeiro lá em cima. Fala para o seu irmão, tudo acontece lá em cima. Depois vem para baixo. Diga para você, começa lá e vai descendo. Então a Bíblia diz que nenhuma folha de uma árvore cai sem a permissão de Deus. Então preciso que você entenda isso e diga: estou na mão de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. Fala para o seu irmão, nada acontece sem a permissão de Deus. Então é assim que acontece. Nós precisamos ter confiança, nós precisamos ter serenidade e não ficar colocando culpa em A, B, C, culpa no governo, culpa no marido, culpa na esposa, culpa na vida, culpa nisso, naquilo. Nós precisamos entender as coisas porque acontecem. Porque daí então nós podemos tomar providência para mudar o que aconteceu. Amém? Podemos também entender que a palavra de Deus nos ensina a ter sabedoria. Diga sabedoria. Você aprende com aqueles que já passaram. Então ler a Bíblia e entender o que houve com Jó nos traz sabedoria, para a gente não passar por isso. E se alguém está passando, como sair disso? Amém? Então aquela experiência com Satanás, eu disse para Satanás: eu vou entrar na cidade, Deus já me entregou essa cidade, Jesus já me deu essa cidade, e Ele diz: eu estou aqui desde antes da cidade nascer. E é verdade. Diga, o que está falando, profeta? Estou falando de geografia, de lugares, que Satanás conquistou lugares geográficos. E quando ele consegue atacar um líder geográfico, ele consegue atacar toda a geografia. Então hoje nós estamos numa geografia onde você anda por aqui, você vê as árvores coloridas, você vê a grama verde, você vê os açudes cheios. É porque a nossa geografia está debaixo da bênção de Deus. Então quando você conhece uma geografia, um lugar que está seco, ou um lugar que quebrou, que faliu, você vê ali a mão do diabo. Você vê que ali houve um ataque de Leviatã. Então eu estou dando para você assim, sintonizar, se ligar. Estou abrindo seus olhos espirituais para você ver no mundo espiritual como que as coisas acontecem. Amém? Então, diante daquela palavra de Satanás, tentando me fazer parar o trabalho em Faxinal Saturno, que eu não conseguia entender isso, porque uma cidade tão pequena fosse chamar tanta atenção do diabo e de Deus. Mas mais tarde eu vim descobrir que aqui é a entrada por onde Leviatã entra no Brasil, é aqui nessa entrada aqui no sul. Mas eu descobri também que é do sul que vem as águas saradoras do templo de Deus e vem sarando toda a terra. Aleluia. Então nessa guerra nós precisamos entender o que acontece em cima, o que acontece embaixo, o que acontece no sul, no norte, no leste, oeste. Aleluia. E a nossa guerra ali durou muito tempo, 3 anos e meio. E Satanás disse para mim: eu vou te processar, eu vou te perseguir. Enfim, citou várias coisas que ele ia fazer. E no final ele disse: vou te matar. Eu digo: para aí. A primeira tu pode, a segunda tu pode, a terceira tu pode. Agora matar, só Deus. Então, meus irmãos, não tenha medo de morrer, não tenha medo, essa última parte, não. Satanás conseguiu tirar tudo de Jó, conseguiu tirar os filhos, levantar a mulher dele contra ele, tirar os amigos, seus bens, sua honra, sua saúde, tudo.
Olha, até a fé do Jó se foi. Ele murmurava. Tem gente que diz que não, mas murmurava. E não é, dá para desculpar. Mas quando chegou na hora de matar, ele disse: não, essa parte não. Satanás, essa parte não pertence a ti. Aleluia. Então isso nos fala de vida física, emocional, material e espiritual. Fala que a parte mais importante da nossa vida é espiritual. Essa é a única parte segura dentro de nós. Se você tem um cofre que ninguém consegue entrar, é o teu espírito, é o teu coração. É ali que você tem que guardar. Guarda as saídas, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então esse coração que você tem, que é o teu espírito, que é a morada de Deus, é o lugar onde Deus se esconde, é o lugar onde Deus mora, é o lugar onde Deus fala contigo. Você tem que guardar as 7 chaves. Então eu digo, eu tenho que guardar meu coração. O que não pode entrar ali onde Deus está? Quando você vê alguém fumando, você diz: ele está contaminando a morada de Deus. É verdade, nicotina, fumaça, né, lá dentro. Mas tem outras coisas que contaminam lá dentro do coração: mágoa, ódio, raiva, falta de perdão, amargura. Porque tudo isto que eu estou falando, amargura, ódio, mágoa, contaminam o coração e contaminam a unção, a presença de Deus. Então Satanás manda 4 demônios, vou falar de um só hoje, mas tem 4. Dizem que o maioral é Belzebu, mas isso é lá em Israel. Aqui no Brasil é Leviatã. Mas Belzebu, ele tenta, junto com Leviatã, contaminar o coração. Belzebu, desde o tempo de Jesus, se manifestava, e ele é o chefe das moscas. Então diga: Belzebu, chefe das moscas. O que atrai mosca? Diga: coisa velha, carne podre. Então carne podre é coisa do passado. Em toda briga que existe entre marido e mulher, principalmente, né, que tem mais, ou filho e tal, ou irmãos, sempre, um dos dois sempre acusa o passado. É o que tu fez há 30 anos atrás. E aquilo que tu fez, quem é tu? Diga: isso é carne podre, comida de Belzebu. Toda vez que você tiver uma briga com o esposo ou esposa, e você lembrar o pecado do passado dele, você está chamando Belzebu para dormir no meio de vocês. Por isso que a cada Yom Kippur, cada 1º do ano, Deus resolve todas as questões. Todos que ofenderam pedem perdão, e todos os ofendidos perdoam. E não come mais carne podre. Diga: esquece o passado. Então Belzebu trabalha com coisas do passado. Asmodeu vem trazendo problemas no casamento. Viu? Então cada um desses 4 principados que trabalham com o Leviatã, eles agem numa área. Eu não vou poder entrar em todas as áreas, mas estou dando testemunho para você como foi difícil ali, aquele confronto com Satanás, e Satanás querendo dizer que eu não tinha moral para mim entrar em faxinal. Tu não tem moral, tu não tem passado, tu é um pecador, tu fez isso. Cada vez que o diabo diz que você fez isso no passado, tu diga para ele assim: essa novela já passou e não vale a pena ver de novo. Muito bem. Então, vamos para frente, diga: futuro, presente. Então, aquele processo que eu estou falando, ele veio, e eu sabia quem que estava por trás. Então, todo advogado, todo promotor, todo juiz que veio me acusar, eu já perdoava antes de começar. Já sei quem está atrás dele. Minha luta não é com o juiz, minha luta não é com o promotor, minha luta não é com as pessoas que estão acusando. Eu sabia que eu era réu,
e o réu só tem que apanhar. E também orar, né? Diga aleluia. Deixa os faladores falar. Veio uma testemunha, veio 2, veio 3. Só num dia na delegacia tinha 100 pessoas curadas com os exames médicos. Inclusive o vô do Gui, né? Que era o primeiro, o seu espiritual, com a lista de testado médico. Pastor, está aqui, acabei de testemunhar para o delegado que eu fui curado disso. Eu falei, pois é isso que eles queriam. Eu ouvi alguém dizer que foi curado para me processar. Mas foi um testemunho mesmo, né? Porque depois houve uma reviravolta. Então, aquele período de tempo sentado no banco dos réus, eu via uma luta dos anjos. Eu via o barulho da espada batendo uma na outra. Eu chegava, o meu queixo tremia. Eu ficava assim, eu via os anjos lutando em cima de mim. Mas era uma guerra violenta. Então diga, a nossa guerra não é contra carne, nem sangue, nem pessoas, mas é nas regiões celestiais. Aleluia! Nossa guerra é contra os espíritos da maldade. E nós precisamos nos proteger com o capacete da salvação, proteger nossa mente dos pensamentos ruins, de coisas que vêm para nos tirar a paz, para nos tirar a força, para nos tirar o ânimo, para nos jogar para baixo. E devemos entender como que vamos lutar com armas espirituais, amém? Uma das armas mais poderosas que Jó usou, diga, humildade. O manto da humildade. Se alguém quiser te bater, baixa a cabeça. Jesus disse, bateu aqui, dá outro lado. Porque a pessoa altiva, a pessoa orgulhosa, ela quer rebater. Não aceita. Mas se você está no banco dos réus, se você está passando por uma prova, você vai depender, então, de Deus. Você terá que usar as armas que Deus nos ensina. Oração, jejum, amém? Diga oração, jejum, santidade, ofertas, adoração é oferta. Muito bem, então estou trazendo para você uma ideia de como que acontece. Alguém pede lá em cima para te provar, para te testar, mas quando termina a prova, o teste, diga, na escola, quando tem uma prova, se você passar, passa para o próximo ano, muda de nível. Então toda luta vai te levar a uma prova de fogo, que o resultado final, você será promovido. Não tenha medo das provas, apenas saiba como passar por elas, amém? Não tenha medo de nada que te acontece nessa vida. Se Deus está no comando, nenhuma folha cai. Se a folha caiu de alguma lição, Ele quer me ensinar. Vou aprender como um bom aluno, amém? Jó saiu da prova vencedor, e Deus deu o dobro de tudo que ele tinha. Então é importante vencer essa prova, lá em cima. Então preste atenção, o primeiro ataque na vida do Jó veio contra os filhos. Então este Leviatã, ele tem um objetivo. Primeiro, ele ataca a pessoa mais importante. Ele procura os príncipes, procura a pessoa mais destacada, ele procura a pessoa mais importante, porque ele ataca geograficamente e o ataque dele é simultâneo, arquitetado, sincronizado, preparado, porque ele é um governador. Então, um estrategista de guerra. Ele ataca os filhos. Depois, ele ataca os filhos, eles atacam as riquezas, os bois e etc.
Depois ele ataca a própria família dentro da casa do Jó. A mulher do Jó fica doida, começa a atacar o Jó, manda ele amaldiçoar Deus. Depois ele ataca os amigos somem. Exatamente como acontece em nossas vidas, no dia a dia nosso dia a dia. A história se repete na vida de muitas pessoas. Quando você é atacado, geralmente faltou dinheiro, começam as brigas em casa. E o esposo, a esposa discutindo, os filhos, as pessoas não te respeitam mais, os amigos somem e tantas coisas assim. Então nós vamos estudar esses ataques para você identificar se na tua vida teve, está tendo, vai ter. Amém? Diga comigo, características de Leviatã. Em Jó 41, 2, Deus fala desse Leviatã e pergunta assim: consegue passar um cordão pelo seu nariz ou atravessar o seu queixo com um gancho? Deus está falando de Leviatã. Você consegue pescar com um anzol o Leviatã ou prender sua língua com uma corda? Leviatã é um monstro marinho, horrível, feio. Então, a melhor forma de vencer é conhecer as características, diga conhecer as características, diga os pontos fracos. Então esse Leviatã, ele é um principado, ele não é para qualquer um lutar contra ele. Primeira coisa que ele ataca, amados, são líderes espirituais. Jó era um homem de Deus, Jó era um sacerdote, Jó era um chefe de família, Jó era um homem de Deus. Então ele era o homem de Deus mais importante da sua época. O pastor, ele disse que na sua igreja alguém teve uma visão, que nesse carnaval vinha essa grande cobra serpente, atravessando as Américas, e de dentro dela saíam pequenas serpentes, que se espalhavam, e essas serpentes atacavam grandes líderes religiosos do Brasil, dando a entender que depois do carnaval ele iria derrubar muitos líderes. Então essa serpente é tão terrível que ela consegue neutralizar líderes. E o objetivo, eu ouvi uma parte dos morávios lá no passado, que todo avivamento passou de pai para filho, e numa descendência dos filhos, Leviatã acabou com o avivamento. Isso quer dizer o quê? Que nós estamos como candidato número 1 de Leviatã. Ele está de mira. Vocês estão há muito tempo orando 24/7. Vocês já passaram do tempo. Eu vou dar um jeito de neutralizar os filhos de vocês e os netos. Ali de cima do monte tem uma pedra que a gente senta, e quando chega tardezinho o sol vai entrando, né? Você observa depois as estrelas que vêm, elas vão descendo. Aí você pensa, será que as estrelas estão descendo? Ou é a terra que está fazendo assim? Em 30 anos eu consegui observar, fazer gráficos, ver como é que estão indo os meus filhos, meus intercessores, e já posso projetar o que vai ser dos filhos dos filhos. Quarta geração. A pregação de ontem foi muito forte. Há tempo que o Vinícius disse, olha, eu estou vendo no Brasil que aqueles grandes homens de oração começaram a morrer. Há pouco tempo morreu um no Sul, que tem um grande trabalho evangelístico, que já está acabando aquele trabalho. Depois morreu em São Paulo, 2 anos atrás, que era um dos maiores intercessores do Brasil, que com a filha dele lá, uma outra pessoa, já está acabando. Aqueles primeiros que vieram para o Brasil, que trouxeram
pentecostalismo para o Brasil, criou a grande denominação de Assembleia de Deus, já está acabando. Aquele grande grupo de oração que começou na Coreia, 24 horas, o pastor, pouco tempo atrás, foi preso, e o filho dele também. Então, passando uma peneira pelo mundo, você vê onde tem algum grupo que mantém mais de 30 anos orando. Leviatã está preocupado com isso. Então, nós temos que ser sábios e saber examinar as coisas e ver onde estão os ataques. Há poucos dias eu fui lá em Arroio do Tigre, fui visitar a terra do seu Stefanel, e comecei a olhar para os filhos, para os netos, e ver se alguém consegue levar o legado. Vai ter alguém que vai continuar. Nós vamos lá pela dona Maria Pado, eu começo a olhar para o lado, ver se alguém daquela família vai vencer o Leviatã, ou será tragado, e vai acabar aquela fogueira toda. Pergunta por quê que Satanás ataca líderes. Pergunta por quê. Porque Leviatã, a única coisa que faz mal para ele é o fogo da adoração. A única coisa que assusta a Leviatã, que impede, é a adoração. Então, o primeiro ataque, diga, contra líderes. Diga o segundo, filhos. Leviatã não quer que os filhos sigam a mesma trajetória dos pais. Por isso que a maior figura mais poderosa que nós temos na nossa escola profética, qual é a figura mais poderosa? Eu falo sempre aqui. Qual que é? Um filho do lado de um pai, porque o pai do lado de um filho está acompanhando para ver se ele está, ensinando e etc. Então eu digo, a coisa mais poderosa é um pai do lado de um filho. Uma figura, pai e filho caminhando juntos espiritualmente. Então Leviatã é o exterminador de descendência, diga, exterminador de descendência. Ele é o matador de filhos espirituais. Número 2, diga, anula o sacerdócio. Há poucos dias eu falei para vocês o quanto é importante que as pessoas que estão próximas dos pastores dê força aos pastores. Se tem uma coisa que anula o sacerdócio, a Bíblia fala de censurar o teu ministério. Se tem uma coisa que censura o meu ministério, o da Mara ou de algum pastor, é quando os seus mais próximos não lhe dão a mínima força. Quer ver um pastor derrotado, anulado completamente? Ele vai pregar e sabe a notícia que um filho dele ou não está ali, ou está noutra coisa, ou fazendo uma coisa errada. Acabou o cara. O cara pode até pregar por raça, mas o fogo dele já era. Ele pode estar gritando por fora, mas por dentro ele está chorando. Então, Leviatã tenta apagar, anular o sacerdócio. E a segurança do sacerdote é a família. Na verdade, o que autentica um apóstolo, se alguém vai usar o nome de apóstolo, que muitos usam só o nome, o que diz que ele é apóstolo é a família dele. E o que sela o seu ministério são os seus filhos. Então, quando eu vejo um filho meu aqui falando, pregando, ali está o selo. É que nem eu tenho um passaporte, eu vou passar para outro país. Se tiver o passaporte, não tiver o selo, passa. Então é muito importante nós tratarmos desse assunto, que fala de ministério de família. Tem uma história que essa semana ainda circulava na internet, de um pastor, eu acho que é um pastor até foi, não sei se é adventista, metodista, mas ele
estava na sua igreja, começou a crescer a igreja, e de repente uma moça lá no meio apareceu e pediu para dar um testemunho, e foi lá, pegou o microfone e disse: quero contar para todo mundo, pastor, o senhor me perdoa, eu vou ter que confessar. E contou ali para todo mundo, que disse que era amante do pastor, e que para provar ela ia falar que ele tinha uma mancha lá atrás que ninguém sabia onde era, e a esposa dele sabia. Acabou o ministério do pastor, não teve tempo nem de reagir, nem de passado, acho que 5, 10 anos, separou da esposa, filho para cá, para lá. Passado alguns anos, aquela moça lá, com câncer no hospital, desenganada, chamou os pastores, confessou: olha, eu era satanista, fui paga para destruir o pastor. E lá no hospital, um dia o pastor estava, e fui trocar ele, vi que tinha uma mancha no corpo dele, então eu usei aquilo. Aí confessou que o pastor era um homem bom e tal. Aí foi toda a equipe dessa igreja visitar o tal pastor. Agora ele não era mais pastor, agora ele era um cara jogado na rua, perdeu tudo. E eles disseram assim: pastor, nós vamos pedir desculpa para você e vamos te devolver a tua carteirinha de pastor, que eles tomaram anos atrás. Aí ele disse: eu recebo a carteira de volta, se vocês me entregar também a minha família, minha honra e tudo que eu perdi, quando vocês acreditaram numa mentira. Quem está por trás disso? Leviatã. Poucos dias atrás, aqui no Brasil, também teve uma situação contra um líder de uma grande denominação. E veio algumas pessoas para mim e disseram: senhor, ele está errado, ele praticou heresia. Pois é, até pode ter praticado, mas só quem pode julgar ele é quem colocou ele lá. Quem está embaixo, ou do lado, ou é da família, ou é filho, ou está ao seu redor, só tem uma coisa que pode fazer: ajudá-lo. Porque a nossa luta não é contra carne, nem contra sangue. Então, amados, estou falando para você de uma estratégia para quando vem a luta de Leviatã na tua vida. É preciso a unidade da família. Amém? 3, diga: Satanás, diga, Leviatã enlouquece o cônjuge. Então, nessa batalha de Jó, a mulher do Jó ficou pirada. Aparece só uma vez na história toda a mulher, e quando ela aparece na história, ela vem e diz para o Jó: amaldiçoa teu Deus e morre. Então diga: Leviatã enlouquece o cônjuge. Aqui não quer dizer que é só a mulher, porque a Leviatã sempre tem mais vantagem com a mulher, desde o tempo do Adão, mas não quer dizer que só é a mulher que é usada por Leviatã. Não, quando tem uma guerra desse nível, todos precisam entender que não é hora de enlouquecer, não é hora de abrir a boca, não é hora de acusar, não é hora é hora de ficar quieto. Então repita comigo: estratégia. Jesus na cruz, na prova, calou-se. Eu digo para o teu irmão: na hora da prova, melhor coisa, ficar quieto. Não faça como a mulher do Jó. Quarto tipo de característica de alguém atacado por Leviatã, diga: enfermidades, tumores, problemas de pele, doença. E aqui é uma coisa que é muito, muito interessante. Eu falei para vocês que
Faxinal Soturno, nós fomos acusados de curar legalmente. Atrás daquela região tinha um demônio que causava as maiores doenças. Nunca vi tanta doença e enfermidade como eu vi ali em Faxinal Soturno. Então diga problemas e doença. Número 5, diga, empobrece a família. Porque a família toda, a riqueza de uma família, diga riqueza, são seus filhos. Filhos são riqueza, tesouro. Os pais também são tesouro dos filhos. Então, quando vem um ataque desse, diminui um da família, diminui 2, 3, enfraquece a família. Diga 6, transtorno emocional. Diga transtorno emocional. A pessoa é atacada por uma letargia, ela perde a cabeça. Então é muito importante que às vezes a gente vê, uma vez eu vi lá na cidade de Curitiba, uma fila de pessoas no banco e de repente um começou a quebrar tudo. Saiu da fila e começou a quebrar tudo. Depois eu descobri que o cara era pastor. Mas como pode um pastor agir assim? Estudando o livro de Jó, a gente entende. Então aquela pessoa teve um transtorno emocional. Número 7, uma desordem interior. O Jó ficou desordenado, ele chegou a amaldiçoar o dia do nascimento. O cara perdeu completamente o tino, ele ficou transtornado. Número 8, tortura psicológica. Ele se torturava, Jó se torturava. Ele chegou a pedir, quando ele pediu para Deus, Senhor, apaga o dia que eu nasci. Cansei da vida. Então, está claramente mostrando que é um ataque que leva a pessoa ao suicídio. Número 9, separa familiares, amigos de aliança. Os amigos do Jó vêm lhe visitar e começam a lhe acusar. Então diga, separa familiares, amigos e aliança. Então o Jó, atacado por esse demônio, ele enfrenta a situação, que a esposa fica contra ele, os amigos contra ele, e o Jó se vê sozinho lá, no meio das cinzas, com um tijolo coçando as feridas. Então diga comigo, nós precisamos ter discernimento. Eu sempre digo, quando alguém vem me falar, você vai ajudar aquele cara é um bandido, aquele cara é isso, aquele cara é drogado. Digo, nós precisamos ajudar os doentes. Se a pessoa foi atacada pelo diabo, ele está doente. Se ele virou um drogado, ele está doente. Mas o pai dele, nem a mãe quer saber dele mais. Digo, exatamente, são essas pessoas que foram atacadas por Leviatã. E são esses que precisam da nossa ajuda. Então, quando você tem alguém na sua casa, ou que está doente, transtornado, é teu esposo, tua esposa, geralmente a gente recebe no ministério a pessoa que diz assim, olha, pastor, meu esposo, minha esposa é isso e aquilo, não vale nada, papapá, fez isso, fez aquilo, quero separar, quero mandar embora. Se você não tem visão espiritual, você vai abandonar a pessoa na hora que devia ajudá-la, porque a única pessoa que pode ajudar alguém atacado pelo diabo é uma pessoa que conhece o mundo espiritual. Aleluia. Agora, o último ataque, última característica, 10. Diga, Leviatã tira todas as riquezas daquela pessoa. Então, a pessoa que fica completamente de mãos amarradas, não pode ir para frente, nem para trás, só tinha um lugar que ele podia descansar, nas cinzas. E ali ele fica naquelas cinzas e vai e fica suportando aquela pressão até que Deus age a favor dele nas regiões celestiais.
Então, algumas coisas que nós vamos estudar que Jó fez. Diga, humildade. Essa serpente, esse demônio, ele tenta entrar na geografia e ele se alimenta de orgulho e se arrasta pela lama. Então ele é altivo e orgulhoso, e soberba. Então quando você enfrenta o demônio da soberba, ou que é soberbo, você, a única coisa que não pode ser é soberbo. Se você enfrenta alguém orgulhoso, a única coisa que você não pode ser orgulhoso. Isso quer dizer que quando alguém do seu lado está sendo atacado pelo diabo, e ele se tornou orgulhoso. Um exemplo, você está discutindo com a esposa em casa, o marido. Se você viu orgulho ali, se humilha. Não adianta medir quem é que pode mais. Porque esses 4 demônios que eu falei para vocês, que formam a sigla Baal, eles disputam entre si territórios. Então toda pessoa que disputa com o outro em autoridade, território, é presa de Leviatã. Então num território que tem uma autoridade, outras pessoas com menos autoridade tentam às vezes entrar e tomar daquela pessoa, é rebelião, e aquela não vai ter sucesso. Diga, uma das armas para vencer é humildade. Eu me lembro de um pastor que era baixinho, meu pastor. Uma vez um grupo de pastores vieram para tirar ele do cargo, fizeram uma rebelião contra ele, e ele veio no altar e sentou no chão, botou as 2 mãos na cabeça, disse, pode bater, quem vai ser o primeiro? Ele se humilhou. Então todos aqueles homens que estavam armados contra ele recuaram, porque ele disse, eu vou me humilhar para vocês para bater. Então essa serpente, chamada Leviatã, diga, se alimenta de soberba, orgulho, vaidade, mentira, desvios de palavra profética. Ela desvia, traz palavras proféticas para o seu lado, e ela faz as pessoas andar pelo nível da alma. Homens e mulheres de Deus já passam a só viver do que vê, do que ouve, não ouve outras vozes, não ouve ninguém, não submete a ninguém, não presta conta para ninguém. Então quando Leviatã consegue pegar um líder de uma região, pela audição e pelo ouvido, ele joga veneno, e ele consegue, preste atenção agora, de alguns sintomas, tá? Diga sintomas. Então o primeiro é letargia, o segundo enxaqueca, terceiro perdas inesperadas, quarto náuseas, quinto feridas que aparecem sem origem aparente, sexto desprezo na família, sétimo ataque nas finanças. Então são 7 ataques bem específicos. Você tem uma pessoa que muitas vezes está centrada, está normal, certinho, e tudo certo na igreja ou no trabalho, um pouco ela começa, não é coisa com coisa, não é normal aquela pessoa agir assim. Você vê uma letargia naquela pessoa, você diz, o que aconteceu com essa pessoa? Sintoma de ataque. De repente, enxaquecas também, que não é, aparentemente não é uma doença que aparece em registros. Depois começa a perder coisas inesperadas, minuto para o outro, uma perda aqui, uma perda ali. Você já tem 3 sinais. Daqui a pouco náuseas, aí já é um 4º sinal. Aí aparente feridas que aparecem. 5 sinais na pessoa física. Então é momento de abrir os olhos. Meu Deus, o que está acontecendo? Então nós precisamos identificar, todos os líderes de intercessão precisam estar atentos aos sinais. E aí nós temos que orar específico. Às vezes não adianta orar pela doença, pela náusea, pela enxaqueca, pela ferida. Nós temos que ir na causa.
E o número 6, aí então vem depois disso, desprezo na família. Simplesmente a pessoa começou a passar que ninguém mais honra ele. Ele desprezado, desprestigiado. E o 7, ataque nas finanças. Então diga, ataque nas finanças. Então, se nós tivermos todo esse tipo de ataque, diga, lá vem a resposta. Diga, a vitória só vem oração, jejum, adoração e proclamar a palavra. Então, todos esses ataques sincronizados, ele vem para acabar com a pessoa. Então, a Bíblia diz que nós devemos saber com quem nós estamos lutando. Agora, mais impressionante que nós vamos ficar impactado aqui, diga comigo, esse ataque de Leviatã, preste atenção, diga, é autorizado. Eu vou dar mais um tempo para você refletir. Diga, ataque autorizado. Pergunto o que é isso? Leviatã entrou nas cortes celestiais e ele conseguiu que Deus permitisse o ataque. Então esta permissão lá em cima é que é motivo dos nossos maiores estudos e pesquisas daqui para frente. Aprender sobre as cortes. Como que ele consegue? Aí você tem que aprender sobre leis de Deus. Porque Satanás, ele só pega uma causa e consegue ganhar contra nós quando ele vê algo que nós falhamos em nossa vida. Amém? Então, quando nós falhamos em alguma coisa, então ele consegue uma legalidade para nos atacar. Então, diga que está repreendido em nome de Jesus. Então, ele vem com ataques na mente, vem com ataques na vida física e derruba aquele líder ou aquela líder. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Nós estamos já chegando no final desse estudo aqui, já vamos para o segundo. Diga, Senhor, abre o meu entendimento. Até aqui nós ouvimos sobre os ataques de Leviatã. Precisamos de revelação. Senhor, nos mostre se nossa vida tem algum desses ataques. Nós precisamos discernimento, sabedoria, revelação para saber o que fazer daqui para frente. Amém? Levantar uma muralha para vencer os ataques de Leviatã. Muito bem. O final da história de Jó é muito interessante. Na próxima aula nós vamos entender como que nós vamos derrotar Leviatã. E nesse momento eu vou dar uma dica para você que nós precisamos subir assim como Jó subiu. Jó não ficou olhando para a situação ao seu redor. Ele não ficou culpando a esposa, nem os amigos. Eu sempre digo que quando nós temos uma luta espiritual, e se for contra demônios pequenos, a gente até tem amigos para orar junto. Mas se tu tiver uma luta contra Satanás, você estará sozinho. Então Jesus esteve sozinho no deserto, ficou só. Só estava ele e Satanás. Satanás então vem tentar Jesus. Então essa palavra mostra que o ataque vem e começa lá em cima nas regiões, nas cortes espirituais. Então diga, começa lá em cima e termina lá em cima.
Então eu vou dar uma dica final para depois para a próxima aula. A história de Jó, no final da história, várias vezes Jó é atacado. E cada ataque, Satanás vai lá na corte celestial e pede para ter mais um ataque. E ele é autorizado, mais um ataque. Quando chega no último ataque, que Satanás não conseguiu fazer o Jó amaldiçoar Deus, então no último ataque, Satanás diz para Deus: olha, cheguei os bens dele, e Deus fala assim: mas veja que nem quando você tirou os bens do Jó, nem assim ele blasfemou. Então está tendo um embate jurídico ali. Então aquele embate jurídico é nas regiões celestiais. Então diga comigo, onde? No tribunal. Então a nossa aula que nós vamos ter depois é sobre o tribunal de Deus. Nós precisamos saber como que é que funciona lá no tribunal. E eu vou dar uma dica para você. Depois do último ataque que Satanás tenta atacar a pele de Jó, e diz: Senhor, pele por pele, carne por carne, se o Senhor atacar a carne dele, duvido que ele não blasfema. E aí Jó fica doente, a pele dele, tudo é comido por bicho. E agora então Jó, firme na fé, não amaldiçoa Deus. Então o último ataque, Satanás diz: agora eu quero a vida dele. Aí Deus diz: não, chega. Então diga: todo ataque tem um limite. Fala ao seu irmão: tem um limite para tudo. Então diga: toda aprovação tem um final também. Então chega a hora que chegou. Então você não pode desistir da vida. Amém? Fala, você não pode desistir da vida. Tem uma hora que muda. Então Deus diz para Satanás: vou mudar o estado de Jó, vou descer lá. E aí como é que Deus faz? Nós vamos estudar na próxima aula sobre as vozes no tribunal. Diga: as vozes. As vozes no tribunal, lá em cima, nós vamos ver que assim como tem um tribunal aqui na terra, lá no céu também tem um tribunal. Diga comigo: tem um juiz, tem um advogado de defesa, tem um promotor de acusação, tem testemunhas, tem vozes e tem algo que fala muito forte. Jó ofertava todos os dias. Fala o seu irmão: Jó ofertava todos os dias. Diga: as ofertas do Jó falava. Lá em Hebreus capítulo 11 fala que as ofertas de Abel ainda falam. Então aquelas ofertas do Jó são muito estratégicas nesse tribunal. Amém? Fala para o seu irmão: estratégia. Jó todo dia ofertava. Aí, de repente, o diabo tirou tudo que ele tinha. Então diga: estratégia de guerra. O diabo tirou tudo que Jó tinha. Pergunto por quê? Porque se ele tivesse, ele ofertava e acabava com a luta ali naquela hora. Aleluia. Diga: estratégia do diabo. Trancou os bens do Jó para ele não ofertar. Então ficou um embate que durou tempo, porque ele ficou como réu, processado, e não tinha como fazer nada. Agora ele não tem como fazer as suas ofertas, ele perdeu tudo. Então Deus trabalha
Fala para o seu irmão, Deus trabalha. Diga, com as vozes lá nas cortes. Pergunto, que vozes? Vocês vão aprender na próxima aula que as vozes na corte é muito importante. Então, lá nas cortes celestiais tem vozes. Então, a primeira voz que fala lá em cima, nós temos o juiz, o promotor, o advogado. Só que no tempo de Jó, Jesus não era advogado ainda. Não tinha Jesus como advogado. Por isso que ele sofreu mais. Então Jesus hoje é uma voz que fala por nós lá no trono. Por isso podemos ter vitória rápido. O Espírito Santo é outra voz. Diga, o Espírito Santo fala por nós. Cada atitude boa que nós temos, cada momento de alguma coisa boa que a gente faz, a gente dá de sedacá, ajuda alguém, faz o bem, Deus coloca um anjo para ser testemunha lá em cima. São vozes. Cada atitude que você faz, um anjo, para falar bem de você. Cada pecado, um demônio para falar mal de você. É assim que funciona. É um tribunal, é uma corte celestial. Então Jó está lá, no meio. Está empatado aquele jogo. Ele não tem como reagir. A mulher do Jó está contra ele. Os amigos estão contra ele. Mas tem muitas vozes a favor do Jó. Jó fazia muita bondade para as pessoas. E cada pessoa daquela nação que Jó deu comida, ajudou, abençoou, agora as vozes estão subindo. Senhor, abençoa o Jó. Ajuda o Jó. Então lá no tribunal está empatado. Diga, empatado. Você vai aprender na próxima aula sobre isso, com mais detalhes, mas eu vou abreviar para você ficar com água na boca. Os amigos do Jó vieram e começaram a achar que o Jó estava em pecado. Então as vozes é importante. Você nunca visita uma pessoa doente e fica falando que ela está em pecado. Você nunca diz que uma pessoa está passando mal porque está em pecado. Isso é infantilidade de alguém fazer isso. Você vê alguém doente, você ajuda a curá-la. Você vê alguém atacado por Leviatã, ajuda ela a superar. Então, observe o que Deus faz. Deus faz com que os amigos do Jó fiquem doentes. Aleluia. Então chega a hora da volta por cima. Os grandes líderes de Deus, quando são atacados, todo mundo atira pedra. Todo mundo joga pedra. Os líderes, eles podem receber aqui na porta o bêbado, o ladrão, todo mundo. E ele trata com o maior carinho do mundo. Agora, aqueles mesmos bêbados, ladrões, que o pastor cuidou deles, se ele vê uma coisa errada no pastor, eles jogam 7 pedras. Aí o que Deus faz? Permite que aquelas pessoas precisem da oração. Então os 2 amigos do Jó adoeceram, e foi por Deus. Pergunte por quê? Porque o tribunal lá em cima está empatado. Deus é juiz, ele tem que resolver aquela questão. Então no tribunal se ouve todas as vozes. Então tinha testemunha a favor, testemunha contra, e aquelas coisas. Daí Deus faz com que os 2 amigos do Jó adoeçam, e eles vão pedir oração para Deus, pedir a cura, e Deus diz: só vou curar vocês se o Jó orar por vocês. Então, mesmo com provas, Deus ouvia a oração do Jó. Aleluia. Mesmo provado. Isso nos coloca no mesmo patamar, todos nós. Nós precisamos da oração dos outros. Amém? Então, aqueles 2 amigos são curados.
E quando Jó ora pelos amigos, naquela hora Deus diz: eu vou virar o cativeiro do Jó. Então, no momento que ele ora com seus amigos, Deus vira o cativeiro de Jó. E Deus decide tirar Satanás da frente e derrubar aquela serpente. E agora Deus vai dar o dobro de tudo que ele perdeu. Diga aleluia. Finaliza a história quando os amigos do Jó vêm trazer para ele, todos os amigos se reúnem e trazem uma oferta. E aí Jó volta a ter condição financeira outra vez. E o que Jó faz quando ele ganha as ofertas dos amigos? Ele oferta. Aleluia. Aleluia. Então a nossa oferta, ela tem um poder extraordinário nas cortes celestiais. Nós vamos ter uma aula só sobre isso. As ofertas do Jó, as ofertas na hora da batalha. Na hora que você está em batalha, você precisa usar essa arma, porque a oferta é a única coisa que a Bíblia diz que fala por você nas cortes celestiais. Aleluia. A oferta de Abel ainda fala. Então diga, ainda fala. Então a conclusão de tudo que nós aprendemos até aqui, dos ataques do inimigo, que nós precisamos uns dos outros. Nós não devemos julgar nosso irmão, a irmã que está sendo atacada ou passando por provas. Que é importante, uma das vozes que fala lá no trono, diga, a igreja, a voz da igreja, a Assembleia dos Santos, as nossas orações. Então, quando nós oramos, sobe as nossas orações, e as nossas orações são contadas como vozes. Diga aleluia. Fique de pé que nós vamos encerrar orando. Agora eu quero contar uma experiência bem bacana para você. A primeira vez que eu tive uma experiência com as cortes celestiais. Nós estávamos lá, morava em Cachoeira do Sul. Eu estava num lugar chamado Boracéia, em São Paulo. E Deus me deu uma experiência. É uma experiência lá no trono de Deus. Naquela noite não sabia o que se passava aqui em Cachoeira, mas a Mara, minha esposa, tinha sofrido um acidente e tinha lá um caminhão, acho que foi, né? Que bateu no carro, outro carro, e eu estava lá em Boracéia, um lugar com uma igrejinha bem pequenininha, lugar de plantação de cana. E aí chegou perto das tardinhas, 6, 7 da tarde, o pastor veio ali, eu estava conversando com o pastor, e eu senti um peso de oração. Sabe quando você sente que você tem que orar e parar tudo para orar? Senti aquele peso, e foi sumindo na minha frente assim, e eu disse para o pastor: pastor, eu vou ter que orar, só pode orar comigo? Aí ele dobrou os joelhos ali um pouquinho, e foi passando um tempo, uma meia hora, uma hora, e ele só: vou ter que ir para a igreja. E eu fiquei ali, e fui entrando em oração, e eu fui saindo da terra, porque meus sentidos foram desaparecendo, e de repente eu vi um salão, que era assim oval, com ouro batido, parede de ouro batido, e tinha uma fumaça, nuvens ali, que eu não via exatamente o rosto das pessoas.
Mas eu vi que lá na frente tinha o juiz. O juiz é neutro, ele fica ouvindo as partes. E de um lado tinha o acusador. E o acusador, o diabo, Satanás. Eu vi ele falando assim: eu quero a vida dela. E durou mais ou menos umas 2 horas. Estou falando no relógio da terra. E aquelas 2 horas eu estava numa luta. E no momento, no início, eu fiquei quieto, não sabia o que fazer. E parece que todos olhavam para mim. E aí eu me encorajei. Eu vou falar. Então eu digo, os intercessores na corte. A voz do profeta na corte. A voz do intercessor. Então lá nas cortes é que nós vencemos as batalhas. Então feliz aquele que tem um intercessor assim, que pode entrar lá dentro e que pode falar. Elias passou 3 anos e meio assim orando e intercedendo pela nação de Israel. Então naquela situação ali havia um julgamento. Nesse julgamento havia muitas vozes, e agora era a voz de eu falar. Então é muito interessante, porque essa é a voz do intercessor. Você que está aqui nessa reunião, sabe qual é o pedido mais importante que eu tenho em toda a minha vida? É que um dia que eu precisar, eu tenho intercessores desse nível, que entra lá naquele lugar, e que a sua voz é ouvida. Quando eu falar para vocês sobre a roupa dos sacerdotes, vocês vão entender que nós precisamos nos preparar para entrar nas cortes, e que tem pessoas que Deus usa num nível de intercessão, que ele consegue se transportar daqui para lá, pelo poder do Espírito Santo. Então naquele momento que estava acontecendo isso, eu fiquei no desespero, disse, não posso permitir que minha esposa morra. Aí eu falei, Senhor, meio sem jeito, né? Se eu não concordo que ela morra, não está na hora ainda. Eu preciso dela para terminar meu ministério. Tem coisas que eu não sei fazer sem ela. Bastante coisa. E acabou meu ministério se ela morrer agora. Então, eu quero que ela viva. Então houve uma mudança. E foi rápido daí, depois dessa palavra. Então eu vi que houve uma movimentação. Então parece que aquilo ali estava acontecendo há algum tempo, aquela estrutura toda ali, mas agora houve uma voz. Em 30 anos que eu viajo, eu sinto que muitas vezes parece que a gente ia morrer. Muitas vezes a gente esteve próximo da morte, mas houve uma voz que entrou lá dentro e disse, eu não concordo. Eu sei que muitos de vocês intercessores foram usados assim durante esses mais de 30 anos. E aí depois que eu falei, houve aquela vitória. Na segunda parte, eu vi a voz daquele Satanás, uma voz forte, disse, então quero a vida dele, a minha vida. Aí todos olharam para mim, e eu fiquei agora sem fala.
não pude falar. Digo, mas como agora há pouco eu falei e agora não consigo falar? Diga por quê? Agora eu sou réu. Agora o inimigo está me acusando. E é nessa hora que eu vou depender de outra pessoa, de um intercessor, que esteja com as roupas corretas, com a sua vida íntegra, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, como Jó. Então naquela hora eu fiquei meio assustado, disse, agora não tem ninguém que fale por mim. E eu saí dali, assim, mal conseguia me arrastar. Tinha um telefone, eu acho que tipo assim, uns 5% eu conseguia raciocinar, aqui de ver assim, aqui na terra, o resto estava lá. Aí eu liguei para nossa líder de intercessão da época, só intercede pela minha vida agora. Aí passou uns 30 minutos e terminou aquela audiência. E eu vi um vozeirão que saiu lá de dentro e diz: eis que eu dei o Egito em resgate de Israel. Fala, eis que eu dei o Egito em resgate de Israel. Essa voz que eu vi, depois eu falo sobre isso, mas o interessante é que houve um resgate, e até mesmo para salvar a nação de Israel foi necessário Deus dar um resgate. É por isso que a Bíblia diz que Jesus precisou vir à terra e dar a sua vida na cruz em resgate de todos nós. Então, lá naquele tribunal, as ofertas são muito importantes. Não se entra lá sem uma oferta. Por isso que a Bíblia diz que devemos entrar com ousadia no Santo dos Santos, pelo poder do sangue do Cordeiro. Eu quero que você coloque a mão no teu coração. Nessa reunião hoje, nós estamos aqui nesses 4 dias para buscar, para clamar, especialmente para entrar lá nas cortes celestiais e interceder, pedir a Deus por pessoas que estão sendo acusadas por Satanás e não tem condição sozinho de se defender. Eu lembro que naquele dia, na mesma hora que eu estava orando, a pastora Mara recebeu a alta do hospital, se recuperou, foi curada, foi salva através de uma oração. Muitas vezes vocês intercessores estiveram nesse lugar, e eu quero que você agora entre com ousadia no Santo dos Santos e comece a interceder. Talvez lá naquele banco dos réus esteja teu esposo ou esposa, teu filho, alguém que o inimigo quer destruir, e nós vamos entrar em oração. Nós vamos entrar com ousadia, adorando. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na tua presença, Senhor. Nós estamos aqui orando como igreja. A tua palavra disse: 2 ou mais concordarem na terra, será concordado nos céus. Se 2 ou mais aqui na terra se reunirem em teu nome, o Senhor está ali,
no meio deles. Nós estamos entrando nesse momento nas regiões celestiais. Nós sabemos que o juiz dos juízes é que define e dá a sentença nesse julgamento nas cortes celestiais. E nós hoje pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor aceite a nossa oração, o Senhor aceite a nossa petição e nos dê a vitória neste julgamento, em nome de Jesus. Agora, nesse momento, o Espírito Santo começa a interceder com gemidos inexprimíveis. Quero que você comece a falar em outras línguas, comece a glorificar o nome do Senhor. Entre na presença do Senhor com as tuas orações e ore pela sua causa, ore pela sua igreja, pelos seus pastores, ore pela tua família, ore pelas provas que os teus filhos estão enfrentando. Apresente a tua petição, Senhor. Fale com Deus, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós entramos na tua presença e pedimos que o Senhor seja propício a nós. Ouça nossa petição. O Senhor Jesus deu a vida pelo Brasil. O Senhor Jesus deu a vida pela igreja. O Senhor deu a vida pela nossa família. O Senhor deu a vida por cada pessoa que nós estamos apresentando a Ti nesse dia. Por isso que esta família que está nos assistindo, nós pedimos e nós oramos para que o Senhor venha a tirar esse peso, esse ataque de Leviatã cesse agora. Este homem, esta mulher que estão no hospital, estão desenganados, estão na UTI, estão com doença na pele, nos ossos, estão num estado lamentável, semelhante ao que se encontrava Jó. Nós oramos em nome de Jesus e apresentamos as vozes da igreja a favor de cada pessoa que agora está sendo atacada por Leviatã. Nós te apresentamos, Senhor, a nossa igreja, nossa família, nossos filhos. Pedimos que repreenda esse ataque de Leviatã contra os nossos filhos, esse projeto de Leviatã de cancelar o ministério, de parar os ministérios. Que o Senhor repreenda agora em nome de Jesus. Que o Senhor venha com a tua providência, venha trazer o livramento, venha trazer a vitória, Senhor, em nome de Jesus. Comece a apresentar a tua vida. Ore cambara shalama, ore ambara. Entre no trono, entre nas regiões celestiais, entre com ousadia. Oh Espírito Santo, oh glória a Deus. Amados, continue com seus olhos fechados. Livro de Zacarias, capítulo 3, está escrito que numa visão, Deus mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor.
E Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Exatamente a visão do trono, da corte celestial. Estava lá o sumo sacerdote Josué. E Satanás estava à sua mão direita. E ele estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava ali para acusar o sumo sacerdote. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirada do fogo? E Josué estava vestido de vestes sujas e estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. E disse eu: ponha-lhe uma mitra limpa sobre a cabeça. E puseram a mitra limpa sobre a sua cabeça, vestiram-no das suas roupas, e o anjo do Senhor estava em pé. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: se andares nos meus caminhos, se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo Renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre essa pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. E naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da figueira, para debaixo da figueira. Diga aleluia. Aqui está um exemplo de um sumo sacerdote acusado por Satanás, porque ele pecou e as suas roupas ficaram sujas. E Deus diz: o Senhor te repreenda, Satanás. Diga comigo: porque este é um tição tirado do fogo. O que quer dizer isso? Pergunte o que quer dizer. Deus está dizendo: ele pecou, ele errou, ele merecia morrer, mas ele é um tição tirado do fogo. Diga: é alguém que Deus tem planos para o futuro. Então aqui está uma das razões porque Satanás não pôde liquidar Jó, porque Deus tinha um plano para o futuro. Aqui está uma das razões porque Satanás não pôde acabar com você, porque tem um projeto para o teu futuro. Aqui está uma das razões porque Satanás não pôde acabar com os teus filhos, porque tem um projeto para o futuro. E termina esse livro dizendo que Deus vai mandar o renovo, que é Jesus, e vai tirar num dia todos os pecados da terra. Então eu quero que você receba esse perdão de Deus. Você é uma brasa tirada do fogo. Há muitos ministérios, muitos homens e mulheres de Deus que foram acusados por Satanás e eles pararam o seu ministério, frearam, foram impedidos. Mas aqui está a resposta. Deus está dando vestes novas, roupas novas. Então receba essas vestes novas. O Senhor está mandando um anjo colocar roupas novas
roupas sacerdotais e te limpar de toda acusação do diabo na tua vida. Comece a glorificar o Senhor e entre na presença dele, dando glórias e honra ao Senhor. Recebe as roupas novas agora, recebe o perdão agora, recebe a quitação da dívida agora. O Senhor tem planos para a tua vida. Leviatã não vai conseguir parar teu ministério. Leviatã não vai conseguir te parar, porque o Senhor tem planos para a tua vida. Você é um tição tirado do fogo, e Deus vai te usar para construir a casa dele, assim como usou o sumo sacerdote Josué. Em nome de Jesus, pegue a mão de alguém, comece a orar por ele. Diga: Pai, enche agora meu irmão, minha irmã, do Espírito Santo. Comece a revestir do teu poder, da tua graça. Eu quero abençoar cada um que está assistindo, aonde você estiver. O anjo do Senhor está aí do seu lado, e o Senhor está te purificando de todo o pecado, de toda injustiça, de toda acusação de Leviatã. E nós repreendemos Leviatã e ordenamos que saia do Brasil, saia para leste, oeste, norte, sul, suma, saia da nossa geografia, saia da nossa terra, saia da nossa igreja, e o Senhor traga o renovo para a nossa terra. Que o Senhor traga agora a limpeza de nossa terra. Que o Senhor abençoe e levante novamente todos os nossos filhos que foram atacados por Leviatã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante suas mãos e glorifique. Senhor, nós queremos te glorificar. Nós entramos na tua presença e te damos honras e glória, porque o Senhor é nosso Deus, é o Senhor que lava todas as nossas iniquidades, é o Senhor que limpou Jó desde o alto da cabeça à planta dos pés, é o Senhor que purificou e curou Jó. Cura, Senhor, nossos irmãos que foram atacados por essa serpente. Cura esse câncer, cura essa enfermidade, cura essa doença. Senhor, restaura esta família, restaura a esposa, o esposo, restaura os filhos, restaura as finanças. Comece novamente uma nova história nessas vidas. Comece novamente, assim como foi na vida de Jó, que o Senhor deu o dobro de tudo. Nós oramos e profetizamos que o Senhor vai restaurar e vai dar o dobro de tudo. Comece a profetizar que a sua vida agora é como Jó. De tudo que o inimigo roubou, o Senhor vai te restaurar, restituir o dobro. Aleluia. Eu quero que você ore em línguas agora. Eu quero encerrar essa transmissão e nós vamos continuar aqui na presença de Deus, orando em outras línguas, em nome de Jesus. Amém.